todos aqui. Queria deixar uma palavra pastoral para a igreja. Irmãos, irmãs, apesar de existir um departamento infantil aqui na nossa igreja, ele não é o protagonista na criação do seu filho. Quem cria o filho são os pais. Quem cria os filhos são os pais. Eu queria deixar uma palavra de incentivo a cada um de vocês, de que vocês possam ser renovados nessa disposição, de serem exemplos para os filhos de vocês, de serem intercessores para os filhos de vocês, de serem aqueles amigos, aquelas pessoas próximas, pais também, porque ser pai é um binômio, né? É amor e autoridade da palavra. É esse binômio na vida. Que vocês sejam isso. A minha palavra é uma palavra de ânimo nesse sentido. Mas quero também convidar você a se envolver no departamento infantil da nossa igreja, na igreja de gente pequena, você que quer apoiar. Quero também dar uma palavra àqueles que fazem parte do departamento infantil da nossa igreja. É que esse trabalho é um trabalho que não é só porque eu vou colocar o meu talento, eu sei ensinar, é um encontro com a minha vocação. É mais do que isso. Então porque eu vou ficar lá, porque aqui durante o culto a gente precisa ficar com essas crianças, arrumar uma programação, porque elas precisam estar, os adultos precisam estar ali ouvindo a palavra, então a gente não quer que as crianças incomodem. Não é muito mais do que isso. Nós estamos e desejamos e queremos desenvolver um programa de educação bíblica, treinamento, ensino, capacitação bíblica, para responder aquela pergunta, olha, na nossa igreja há uma estrutura de ensino e treinamento bíblico para os nossos filhos? É esse o alvo do nosso trabalho. É isso que nós desejamos. É que esse departamento infantil seja uma escola de treinamento bíblico para as nossas crianças. Eu gostaria que você pudesse se envolver nesse grau de profundidade, entender a importância, pudesse ajudar o seu filho, acompanhar o seu filho, que ele não perdesse essa programação no departamento infantil, para que ele possa estar aí sempre crescendo na palavra. Esse é o nosso desejo. Amém, gente? Sem mais delongas, eu quero chamar aqui Pastor Joa para vir aqui à frente. Hoje de manhã, Connie estava aqui, pela manhã esposa dele, conosco. Pastor Joa tem nos abençoado tanto, ele é o professor da turma de família da nossa igreja, e ele está aqui conosco. Esse nome Joa é um jeito carinhoso, o nome dele é Joaquim Braga. Mas ele morou mais de 20 anos nos Estados Unidos, e você sabe que o gringo, para falar Joaquim é meio complicado, não sai, né? Não tinha jeito. Aí fala Joa. Aí o gringo, Joa. Então ficou mais fácil. Só que aí pegou. A gente chama ele carinhosamente de Joa. Que o Senhor te use muito. Abençoe seu lar. E a gente está muito grato pela generosidade do irmão de estar servindo aqui na nossa igreja também. Fica à vontade. Obrigado. Você quer um pedestal? É na mão mesmo? Não, aqui está tranquilo. Obrigado. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. A gente está aqui em Recife há 1 ano e 2 semanas. Passa rápido, né? 1 ano e 2 semanas. Chegamos aqui, não conhecíamos quase ninguém. E hoje conhecemos vários de vocês aqui na igreja. Tem sido um prazer ser parte da igreja. Uma das igrejas mais organizadas de Recife, não tenho dúvida. Já estamos falando do carnaval. Diga aí. Semana que vem a gente começar a fazer os anúncios sobre as festas juninas. Não percam. Amo. A maioria do meu trabalho que eu faço é como terapeuta, como conselheiro. Trabalho com famílias, com indivíduos, com casamentos, com toda a combinação. E a gente faz um trabalho lidando com o sofrimento humano, né? A gente lida com dinâmicas de relacionamento, a gente lida com trauma, a gente lida com perda, a gente lida com dor, com sofrimento. E sempre que eu estou lidando com pessoas como um conselheiro, estou sempre observando 3 áreas que precisam de atenção, porque biblicamente a Bíblia fala muito sobre essas 3 áreas, que é o ponto de entrada, na minha concepção, do que está acontecendo dentro do ser humano. A gente tem 3 portas para a gente olhar o que está acontecendo internamente. A porta do comportamento, como a pessoa está se comportando
diante daquele contexto do relacionamento, do trauma, da dor. E a Bíblia fala muito sobre como a gente deve se comportar. Tem a porta do pensamento, a cognição, que é os pensamentos que a gente deve ter, como a gente deve pensar. E também a Bíblia fala muito sobre os nossos pensamentos. E tem a porta, a minha favorita, das emoções, que é como a gente sente no decorrer da vida. Minha experiência nas nossas igrejas, a gente fala muito da porta do comportamento, como a gente deve se comportar. A igreja é forte nisso. A gente fala muito da porta do pensamento, como a gente deve pensar. Mas a gente ou fala muito pouco da porta das emoções, ou quando a gente fala, o que a gente diz não é tão bom. Hoje de manhã, não foi planejado por nós, mas hoje de manhã o Mateus pregou sobre como lidar com a ansiedade. Ele começou a pregar e eu estava sentado ali pensando, roubou meu sermão. Mas eu acho que vou dar crédito ao Espírito Santo de coordenar as duas mensagens. Que a gente vai falar sobre hoje, você pode botar o primeiro? Para mim, o título, que já estava pronto antes da mensagem do Mateus, é Você, Suas Emoções e Sua Jornada com Deus. O que eu queria falar hoje à noite é sobre o que significa ser maduro emocionalmente. O que significa ter maturidade emocional, segundo a palavra de Deus. Como é que a sua teologia, o seu entendimento de Deus, informa como você deve se relacionar com as suas emoções? Gente, se a gente fosse fazer um levantamento do acordar, o primeiro segundo, quando você acorda de manhã, até o último segundo, quando você cai no sono à noite. Se a gente fosse fazer um levantamento, a gente não pode, mas se pudesse fazer um levantamento de todas as emoções que você tem no decorrer do dia, você ficaria surpreso. Tudo ao seu redor e tudo dentro de você sempre está invocando, provocando conteúdo emocional. Tudo. O tempo, se está muito quente, se está muito frio, a comida, as pessoas, o odor ao seu redor, como as pessoas dirigem, vamos falar do trânsito para falar de emoções, a família, como o pessoal está ali tratando, tudo ao seu redor evoca um conteúdo emocional, às vezes não forte, às vezes fortíssimo. Para mim, a emoção é uma das maiores forças do universo, que a gente está sempre vivenciando, mas que não sabemos sempre como tratar. Estou compartilhando aqui a minha experiência subjetiva. O que eu tenho notado, que é a teologia básica de emoções, que quando a gente fala no conteúdo nosso evangélico na igreja, que é quem prega ou ensina sobre emoções, o que é ensinado? Da minha experiência, é alguma coisa mais ou menos assim. Primeiro ponto que a gente prega ou ensina sobre emoções no contexto cristão. Nossas emoções são aquebrantadas, que faz sentido. Gênesis 3, o pecado entra na experiência humana. O que é que esse pecado faz? Quebra, destrói, distorce a criação original de Deus. As emoções da gente são como animais selvagens, não são domesticadas. Sabe, se você pegar um cachorrinho que não está domesticado ainda, o que é que esse cachorrinho vai fazer no seu apartamento, na sua casa? Vai fazer xixi onde não deve, vai fazer cocô onde não deve, vai querer comer o seu sapato. Nossas emoções são assim. Fazem o que querem, quando querem, como querem. Então a gente aprende isso no contexto evangélico. Nossas emoções são aquebrantadas por causa do pecado. Primeiro ponto. Segundo ponto. Por causa disso, já que nossas emoções são aquebrantadas e selvagens, não são domesticadas, nós não devemos confiar nas nossas emoções. Se você for fazer tudo que as suas emoções estão dizendo a você que você deve fazer, o que é que vai acontecer com a sua vida?
vai ser um show de televisão, lhe garanto. Vai ser um show que você não quer participar, você quer assistir. Vai ser drama, vai ser comédia, vai ser suspense, vai ter de tudo. Nossas emoções são quebrantadas, por causa disso, não devemos confiar em nossas emoções. Portanto, já que minhas emoções são quebrantadas e que eu não devo confiar nelas, não devo deixar que essas emoções me controlem. Uma parte básica do nosso ensinamento, nossa teologia de emoções, pela minha observação, é esse ponto de que a gente deve controlar as nossas emoções, como um animal selvagem precisa ser controlado. Fechar a boca desse animal, colocar na coleira, colocar dentro da casinha e trancar a porta. Faz sentido? E é assim que muito de nós lida com as nossas emoções. Fechar a boca. Como é que chama aquele que bota no cachorro? Focinha, né? Colocar a focinha, coleira, no quarto, trancar a porta e jogar a chave no lixo. Não sai mais nunca. A emoção da gente, a gente bota para o lado e se desconecta desse conteúdo emocional. E, portanto, não tome emoções baseadas como você está sentindo no momento. Suas emoções vão lhe trair, não escute as suas emoções, ignore as suas emoções, não tome decisões baseadas nas suas emoções. De novo, na minha observação, essa é a teologia de emoção que eu tenho aprendido nas igrejas, nas escolas bíblicas, nas aulas de seminário que eu fiz. E aí, para ser mais evangélico, a gente coloca esse quinto ponto aí. E Jesus tinha emoções, então também é ok que você tenha emoções. O que é que eu faço com isso? Tá, Jesus tinha emoções, muita. Deus é um Deus emocional. Deus é cheio de emoções. Deus Pai tem emoções. O Deus Filho é cheio de emoções. O Deus Espírito Santo é cheio de emoções. Raiva, Deus tem raiva. Tristeza, Deus sente tristeza. Alegria. Muitas das emoções que a gente sente, Deus sente. Não sentimos essas emoções como Deus as sente, porque nós somos pecaminosos e Deus não. E por causa do pecado, sentimos várias emoções que Deus não sente. Deus não cobiça, Deus não tem inveja, né? Então a gente tem um conteúdo emocional que Deus não tem. Essa é a teologia básica de nossas emoções. Deixa eu passar aí para o outro. Baseado nessa teologia de emoções, ser maduro emocionalmente significa que eu me permito ter emoções boas. Quais são algumas emoções boas que a gente não quer trancar no quartinho com o cachorro, a gente quer daqui pertinho? Quais são algumas emoções? Me ajude. Minha gente, eu fiz 40 anos, eu perdi a visão e estou perdendo a audição também. Grite. Alegria. Que a gente no contexto, até alegria é meio sujo, né? Não é alegria, é gozo, né? O gozo, se regozijar no Senhor. A gente tem um vocabulário bem bombástico. O que mais? Gratidão, paz, né? Uma coisa bem nirvana mesmo, né? Tá. Eu me permito ter emoções boas e, consequentemente, não devo sentir emoções ruins. Quais são algumas emoções ruins? Raiva, que, por sinal, é a única emoção que metade da igreja conhece, os homens. A única emoção que homem conhece é o quê? É raiva. Tudo que homem sente se converte em raiva. Os homens das nossas igrejas, e eu vou me incluir, são crianças emocionalmente. Porque nossa sociedade não cria homens, crianças, meninos, para terem maturidade emocional. O que é que a gente diz para a criança? Menino, se está tendo emoções. Emoção é coisa de quê? De menina. Desde criança, com os nossos filhos, o que a gente faz é, não tenha emoção, não chore. Ter medo? Não.
Medo é uma emoção feminina. E raiva é a única emoção masculina. É outra mensagem. Eu já estou me sentindo um monte de emoção aqui, deixa eu voltar para cá. Só devo sentir emoções boas, não devo sentir emoções ruins. O terceiro ponto, como consequência da teologia de emoções da gente. O quão mais espiritual eu me torno, menos emocional eu devo ser. Ter emoções, para muitos de nós, é equivalente a ser carnal. Gente, Deus tenha piedade de nós, que a gente está vilanizando, chamando ruim, uma parte essencial da nossa humanidade, uma parte essencial de nós sermos criados à imagem de Deus. Para muitos de nós, ser espiritual, para os nerds que estão aqui, vão entender. Ser espiritual significa o quê? É o Spock. Lembra do Spock? Em inglês como é? Em português é Jornada das Estrelas? Não. Jornada das Estrelas, né? O Spock é o vulcano, pode me julgar. É o vulcano, nem humano é, que é todo lógico e não tem emoções. Nenhuma. E pra gente ser espiritual é isso. É ser sempre lógico e não ter emoção, porque a emoção é associada com o quê? Com a carne. Uma quinta consequência é, por causa disso, não tem problema se você for desconectado das suas emoções. Eu estava dando uma aula, 1 ano atrás, lá nos Estados Unidos, estava dando uma aula sobre aconselhamento pastoral, e estava falando sobre isso. Tinha um aluno chinês nessa aula, que discordou muito fortemente comigo sobre esses pontos que eu estou fazendo. E ele disse, o meu pastor, eu fui falar com o meu pastor, e eu disse a ele, pastor, eu não sinto amor pelas pessoas. Esse aluno estava dizendo, não sinto amor. E sei que Deus é amor e me comanda para amar as pessoas. Mas eu não sei o que é experiência de amor. O que é que eu faço? O pastor deu o conselho que eu acredito que 9 em 10 pastores daria, que foi, você não precisa sentir amor para demonstrar amor. Então, o conselho do pastor foi, você não sente amor, não tem problema. Pelo seu comportamento, demonstre amor sem o sentimento, sem a emoção de amor. Faz sentido? Não tem problema se você não tiver emoções. Gente, minha opinião, essa sugestão do pastor foi boa no que ele disse e devastadora no que não disse. O conselho foi bom e é bíblico. A gente não deve depender das emoções para se comportar de uma certa maneira. Eu posso mostrar amor, mesmo que não sinta amor por você, claramente. Mas o que o pastor não tratou foi, o que é que está acontecendo com esse ser humano que não é capaz de sentir a emoção de amor? Algo está bloqueado. Aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa, que essa pessoa se desconectou das emoções de tal maneira que hoje não sente mais amor. É o equivalente a ir para o pastor e dizer, pastor, não consigo respirar pelo nariz. E o pastor disse, meu filho, não tem problema. Você tem que respirar, respire pela boca. Tá. Respirar pela boca está ótimo. Mas o que está acontecendo com o meu nariz que eu não consigo respirar pelo nariz? Eu tenho que investigar isso para tratar. E não é tratado. Em nossas igrejas, essas limitações emocionais, muitas vezes, não são tratadas. Porque, no final da conta, o remédio é esse. Você não deve depender das emoções para se comportar de uma certa maneira. Vai e se comporte. Certo, concordo. Mas o que é que está acontecendo com você emocionalmente que você não está lidando? Que bloqueio é esse que aconteceu dentro do seu coração? E isso deve ser tratado biblicamente em nossas igrejas para restaurar completamente esse ser humano. Não só restaurar o comportamento, não só restaurar o pensamento, mas restaurar também as emoções.
Isso é só a introdução, viu? Daqui para meia-noite a gente está saindo daqui hoje à noite. Regra básica. Vou resumir aqui o que a gente aprende dessa teologia de emoções. Essa teologia de emoções, licença, que eu compartilhei com vocês, basicamente focaliza no que não fazer com as emoções. Não confie nas emoções, não se deixe controlar por suas emoções e não faça decisões baseadas em suas emoções. É uma teologia do não. Não, não e não. É o equivalente, por analogia, a fisicamente, você quer ser saudável fisicamente, fast food é ruim para você, não coma fast food. Tá, não vou comer McDonald's. Mas isso é suficiente para eu ser saudável e ser forte? Não. Só dizer o que não fazer é metade da história. Mas o que fazer? Onde é que a gente está aprendendo isso? Como é que a gente está ensinando isso para os nossos filhos, nossas filhas? Como é que a gente está praticando isso em nossas famílias? Nós entendemos o que não fazer com as emoções, mas o que fazer com elas. E hoje à noite, quero convidar vocês para um exemplo bíblico de como lidar com as nossas emoções em 1 Samuel, capítulo 1. Para aprender a como lidar com as emoções, nada melhor do que aprender com uma mulher, porque nossas mulheres são, de uma maneira geral, muito mais conectadas com as suas emoções do que nós, homens, somos. E, infelizmente, em nossas igrejas, quem é a liderança da igreja? Que gênero? Maioria é o quê? Masculino. Que é o gênero mais emocionalmente limitado. E a gente precisa ter a humildade de apoderar as mulheres piedosas que amam a Jesus em nossas igrejas para ajudar o corpo de Cristo a ser mais maduro emocionalmente. E temos um exemplo desse na maravilhosa Ana, em 1 Samuel. Vamos ler. Havia certo homem de Ramataim, Zufta, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres. Então, Elcana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha 2 filhos. Ana, porém, não tinha. Está aí o nosso drama. Elcana, 2 mulheres. Drama suficiente já. Penina, que tinha 2 filhos, e Ana, que não conseguia ter filhos. Todos os anos, esse homem, Elcana, subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Fíneas, os 2 filhos de Eli, que era o sumo sacerdote, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Essa mulher estava hoje em a linguagem da gente, clinicamente deprimida. Triste, chorando, não comia. Ela estava num estado de depressão, usando a nossa verbagem secular de hoje em dia. Versículo 9. Certo dia, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva,
mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estou derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoravam o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Elcana teve relações com a sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Gente, vamos orar comigo rapidinho. Pai amado, nós agradecemos pela sua palavra e eu peço especificamente agora, nesse momento, os próximos 10, 15 minutos, que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, ilumine através do seu Espírito Santo o nosso entendimento, para que a gente possa aprender da sua palavra e nesse aprendizado que a gente possa ser transformado pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo, para que a gente possa sair daqui um pouco mais conformado à imagem de Cristo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Gente, essa passagem é cheia de conteúdo emocional. Não, agora você não vai ter tempo, mas pode voltar mais tarde, leia essa passagem de novo e circule ou sublinhe todas as emoções que você vai ver. Eu vou dar a resposta. No versículo 6, irritação. No versículo 8, tristeza. No versículo 10, amargura. No versículo 11, humilhação. No versículo 11 também, ela diz: não se esqueça de mim, ela se sente abandonada por Deus. Versículo 15, muita angústia. Versículo 16, grande angústia e tristeza. Todas as emoções que eu acredito que nós aqui sentimos de vez em quando em nossas vidas. Irritação, tristeza, depressão, amargura, humilhação, abandono, angústia, tristeza. O que é que Ana fez com esse conteúdo emocional que ela carregava por ela, e essa passagem deixa claro, por anos. Isso não foi só uma questão de uma semana, um mês, um ano. Foi por vários anos essa batalha que gerou esse sofrimento emocional tão grande na vida dessa mulher. Como é que ela lidou com esse sofrimento emocional no decorrer dos anos? Primeiro ponto que eu quero fazer. Eu não estou definindo maturidade emocional, tanto quanto eu estou descrevendo como ser maduro emocionalmente. Certo? Eu não estou lhe dando definição, estou lhe dando descrição. Primeiro ponto da descrição. Para você ter maturidade emocional como cristão, você começa com aceitação. Aceitação de quê? Aceitar o que você está sentindo. Se dê permissão para ter sua reação emocional como parte da sua experiência natural como ser humano. Versículos 7 e 8. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ela estava chorando, ela estava triste, ela estava amargurada, ela estava, qual a palavra aqui? Angustiada, grande angústia. Ela aceitou a dor que estava sentindo. Nesses versículos, quem está tendo dificuldade em aceitar essa dor?
Elcana. Qual é a solução de Elcana? Está aqui Ana, carregando essas emoções, que não são bonitas, que não cheiram bem, que é uma bagaceira, e para onde ela anda, ela está carregando isso. Aí o marido chega e diz: filha, não se sente assim. Gente, quantas vezes você parou de sentir uma coisa porque alguém disse para você: não se sinta assim, não? Funciona. Não funciona. Ou não se sinta assim, não. Você está falando isso para você mesmo, porque não vai ajudar outra pessoa. E a solução dele? Foi o que ele disse: você não me tem? Você precisa ter filho? Certo que homem geralmente se faz de filho, né, para a esposa, que a esposa tem que tomar conta do marido e dos filhos. Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Essa mulher está com dor porque quer ter filho. E ele está aqui, no auge dele. Eu não sou suficiente, não. Não, Elcana, não é. Porque você não é filho. Ela quer ser mãe. Ela não é sua mãe. Ele tinha dificuldade em aceitar a dor emocional dela. Ela não tinha. Ela aceitava. Aceitar não quer dizer que ela gostava dessa dor. Aceitar não quer dizer que ela não fazia nada sobre isso. Aceitar é um ponto inicial. Tá, isso é o que eu estou sentindo. E agora, vou fazer o quê? Se eu não aceitar, eu não vou fazer nada com as minhas emoções. Aceitar é uma condição para tratar. Ela aceitou. Outro ponto, outra característica de maturidade emocional. Você usa o dom que Deus nos deu através da linguagem para nomear o que você está sentindo e expressar essas emoções através da linguagem. E ela fez isso várias vezes nessa passagem. Versículo 16, temos o exemplo, ela está falando com Eli. Ela diz: não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Uma das coisas mais poderosas que a gente pode fazer com o conteúdo emocional da gente é de dar nome a essa força da natureza que preenche espaço em nossos corações. Angústia, amargura, preocupação. Estou me sentindo só, estou me sentindo abandonado, estou me sentindo triste, estou me sentindo ansioso. Gente, o que a gente nomeia, a gente tem mais facilidade de tratar. O que a gente não nomeia, permanece mais selvagem ainda. O que foi que Deus disse para Adão fazer? Qual foi o primeiro trabalho de Adão, depois da criação? Dar nome a todo animal. Tem alguma coisa divina na capacidade de usar linguagem para capturar a experiência da gente. Tem uma coisa neurológica também sobre isso. As emoções que a gente sente no cérebro, a gente sente aqui, ó. Todas as emoções fortes que sentimos são numa parte do cérebro do tamanho de uma ervilha, na base do cérebro. Se entrar um urso aqui, essa parte do cérebro de todo mundo aqui vai ativar e vai controlar o comportamento de todo mundo por causa da ameaça do urso. 1/3 da gente vai congelar e vai esperar que o urso não lhe veja. 1/3 da gente vai dizer: vem cá, urso, sou eu e você, vamos lutar. E 1/3 da gente, os inteligentes, como eu, vai correr. E você só precisa ser mais rápido que uma outra pessoa. Você está salvo. Isso tudo vem de onde? Sabe que parte do cérebro controla a linguagem? O raciocínio, a lógica. Quando você sente emoções fortes
Que parte do cérebro desativa? Que controla também impulso, que faz planos, seu autocontrole, tudo vem daqui. A parte que controla você por causa das emoções vem de onde? Quando você usa linguagem para identificar, eu estou me sentindo assim, assim e assim. E você vai para outro ser humano, como ela fez, e diz, olha, bispo, eu estou me sentindo assim, assim, assado. Neurologicamente, o que é que você está fazendo com o seu corpo? Você está transferindo atividade cerebral dessa parte selvagem para essa parte mais domesticada do seu cérebro. Olhe como é poderosa a maneira como Deus nos criou. Você quer ter maturidade emocional? Aceite o que você está sentindo. Pare. Nomeie. Identifique o que está sentindo. E use a sua linguagem para compartilhar isso com outro ser humano. Terceiro ponto. Além de identificar o que você está sentindo, e a Ana fez isso, para você ter maturidade emocional, você precisa também entender o que gerou essa emoção no seu coração. De onde está vindo essa emoção? Muitas vezes, a gente sente a emoção e não tem ideia de onde está vindo. Ou acha que tem ideia, mas a ideia não está muito desenvolvida. Eu chego em casa, estou estressado, meu filho vem, eu dou um grito nele. Tá, qual é a emoção? Estou com raiva. Veio de onde? Veio do fato que o Nicolas veio e derrubou alguma coisa e quebrou alguma coisa. Não, a raiva não foi por causa dele. Ele foi só o gatilho que está tirando essa raiva. A raiva veio do trânsito, que eu estava dirigindo e a pessoa me cortou. Para você ter maturidade emocional, você tem que pausar, nomear o que você está sentindo, compartilhar com outras pessoas e entender de onde está vindo esse conteúdo emocional. Ana sabia. A dor emocional dela estava vindo de onde? Do fato que ela não podia conceber e do fato de que a outra esposa do marido estava fazendo bullying com ela todo dia, todo ano. E o marido não entendia. Ela sabia de onde vinha a dor emocional dela. Quarto ponto. Esse é o ponto-chave da maturidade emocional para o cristão, que foi o que o Mateus pregou hoje de manhã. Versículo 9 a 11. Não vou ler os versículos não, porque a gente... Daqui a pouco eu leio. Ela, um dia, um ano desse, foi orar. Ela estava expressando as emoções de uma maneira tão forte. O que foi que o Eli pensou que estava acontecendo? Ele pensou que ela estava bêbada. Gente, essa expressão emocional não é sempre Senhor Deus dos Exércitos. Eu estou aqui hoje, a gente usa de novo uma linguagem bíblica, mas muito bombástica, para se separar do nosso sofrimento. E a gente levanta a mão, e é uma coisa organizada, né? Tem a introdução da minha oração, tem os 3 pontos, aqui é a conclusão. Ana não expressou as emoções assim. Expressou de uma maneira tão crua, tão visceral, que o sacerdote, olhando ela no templo, pensou, está bêbada. Como é que uma pessoa bêbada se controla, ou se expressa? Parece que está fora de controle. Ela parecia estar fora de controle, mas não estava. O que ela estava fazendo com as emoções dela? Ela converteu essas emoções todas em quê? Em oração. Que é o ápice da maturidade emocional para o Filho de Deus. Você aceita o que você está sentindo, você identifica, você pode compartilhar com outras pessoas, você sabe de onde está vindo essas emoções, e no final das contas, com tudo isso, você faz o quê? Você vomita
perante de Deus. Quer ser maduro emocionalmente? Vomite suas emoções para Deus. Ao invés de vomitar, sabe o que a gente faz? A gente come, a gente enche a barriga de chocolate, a gente olha pornografia, a gente briga um com o outro, a gente se distrai usando o celular, aí vou para o Face, vou para o WhatsApp e me desconecto com a minha emoção, a minha dor. Gente, a sua dor emocional é um ponto de conexão com o Deus que criou o universo. Deus quer se encontrar com você na sua dor emocional, que foi o que Ele fez com Ana. Qualquer que seja a sua dor emocional, angústia, ansiedade, depressão, solidão, medo, naquela emoção, Deus quer que você diga, Deus, me encontre aqui nessa emoção, venha, que eu não consigo lidar com isso não. E nesse processo de fazer isso, você se transforma. E foi o que aconteceu com Ana. Ela, segundo o homem, né? Eu tô sendo malvado com o meu próprio sexo hoje à noite, né? Com os homens, mas a gente precisa, gente, homens dessa igreja, vamos crescer emocionalmente, porque crescer emocionalmente é crescer espiritualmente. Não existe crescimento espiritual sem crescimento emocional. Biblicamente não existe. O primeiro homem que decepcionou Ana aqui foi Elcana, que não entendia. O segundo é Eli, que também a julgou. E ela, olha o que ela diz no versículo, esse versículo que eu queria ler antes, 16. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. No versículo 15, o escritor descreve o que estava acontecendo e diz: eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Esse processo todo de lidar com as emoções culminou, olha o verbo que ela usou, derramando a minha alma. Cheio, alma, coração, cheio de emoção, o que é que ela fez? Derramou, colocou para fora, vomitou. Tu passa aqui para mim, o outro, o próximo. E o próximo? Pode passar. Aí. No hebreu, esse verbo de derramar a alma, derramar o coração, a gente acha também nesse Salmo 62, 7 e 8. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confia nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Mesmo verbo que a gente acha em 1 Samuel com Ana. Qual é o comando aqui? Derramem perante Deus o vosso coração, porque ele é o nosso refúgio. Como é que a gente faz isso? O exemplo de Ana. Derramar o coração, derramar a alma, colocar para fora. E, gente, não é um processo agradável. Quando você está vomitando, você se sente bem? Eu não me sinto, odeio vomitar. Mas sempre depois que vomito, alívio. Mesma coisa emocionalmente. Ao invés de vomitar para os ídolos que a gente cria, tecnologia, sexo, comida, isso tudo, Deus quer que a gente vomite emocionalmente nele. Está aí o versículo, o Salmo. Derrame sobre Deus o seu coração. Se você for como eu, vou fazer esse ponto, a gente vai fechar. Olha o que eu faço para me enganar. Eu decoro esse versículo, já decorei esse salmo todo dia, esse salmo 62, eu amo esse salmo. Um dia, faz vários anos, decorei todinho.
Aí, quando tinha um conteúdo emocional forte, o que é que eu fazia? Eu recitava esse salmo. Mas não fazia o que o salmo está me mandando fazer. Faz sentido? Não é suficiente para você, durante um momento de angústia, por exemplo, simplesmente recitar: derrame sobre Deus seu coração, porque Ele é o seu refúgio. Não, não, não. Isso é um bom começo. Faça o que o salmo está dizendo que você deve fazer. Você só vai conseguir fazer isso se primeiro você aceitar, dar uma olhada dentro de você mesmo para ver o que você está sentindo, identificar o que está sentindo e expressar isso para Deus. Por isso que a aceitação é tão importante. O que a gente não aceita, a gente exclui, a gente se afasta, a gente ignora. E o que eu excluo, me afasto, ignoro, eu não posso compartilhar com Deus. Aceitar é um pré-requisito para eu poder olhar e tratar. Como isso foi planejado, eu acredito, pelo Espírito Santo, eu quero terminar o nosso dia hoje aqui na igreja com a passagem que o grande Mateus pregou hoje de manhã. Vou ler rapidinho para vocês, em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Foi exatamente isso que Ana fez. Aquele conteúdo todo, ela transformou as emoções dela em orações. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Eu quero fazer um ponto aqui rapidinho, que Ana, no versículo 18, depois daquela conversa com Eli, então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Gente, o semblante dela se transformou. Por quê? Porque ela estava grávida? Teve uma mudança nela antes dela até saber se ia ter um filho ou não. Antes de estar grávida, o semblante, como é que diz? O seu rosto já não estava mais abatido. Por quê? Por causa da conversa que ela teve com Eli e por causa daquele processo todo, daquele encontro que ela teve com Deus. Vamos orar. Deus amado, Deus Criador da nossa humanidade, nós pedimos humildemente que o Senhor continue a nos ajudar, Senhor, a como honrar, glorificar, adorar o Senhor com todas as emoções que a gente está sempre sentindo nos nossos corações. Senhor, ajude-nos a converter a nossa solidão, o nosso medo, a nossa angústia, o nosso abandono, a nossa dor, tudo isso. Ajude-nos a converter tudo isso em orações, em petições, em clamor diante do seu trono. Senhor, ajude-nos a confiar tanto no Senhor, que a gente está disposto a vomitar emocionalmente diante do seu trono, porque a gente sabe que o Senhor é um Deus bom, é um Deus que nos convida para ter intimidade e vulnerabilidade com o Senhor. Pai, eu peço também que o Senhor ajude a cada um de nós aqui hoje à noite a identificar os deuses falsos, os ídolos que a gente usa como substituto, Deus. Pai, por favor, não nos permita que a gente jogue a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa raiva em artifícios falsos, que não tem condição de nos transformar, que não tem condição de receber a nossa dor da maneira que o Senhor a recebe. Nos dê coragem de nos arrependermos, Pai, dos nossos substitutos e de vir para o trono da graça, para lá ser transformado
pelo Senhor, pela sua misericórdia. Obrigado pelo exemplo de Ana. Obrigado que o Senhor usa o sofrimento e a dor de outras pessoas para nos edificar, para nos fazer crescer. Pai, eu peço também que o Senhor use a nossa dor, qualquer que seja o conteúdo dela, para nos ajudar a crescer e para ajudar as pessoas ao nosso redor a crescer também, para que sejamos todos conformados à imagem de Cristo. No poderoso nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, gente. Ao ouvir o pastor Joe compartilhando o que compartilhou, queria fazer um convite. Toda quarta-feira nós estamos ministrando, celebrando a restauração aqui na igreja. Eu sempre achei que a multiforme graça de Deus se manifestava através do sacerdócio universal da igreja.